Olá, minha gente. Então, tudo certo? Então, viva. Pessoal, o nosso tema de hoje é uma parte da eletricidade, mais especificamente uma parte da eletrostática. Nossa aula de hoje vai ser sobre carga elétrica. Mas antes de começar, eu quero te perguntar: já está inscrito no nosso canal? Não? O que falta? Se inscreva, ative as notificações e, se gostar da aula, deixe o seu like. É dessa maneira que eu vou continuar postando conteúdos de qualidade para que você possa aprender física para valer. Combinado? Então vamos lá, vamos para a nossa lousa e aí está o tema: quantização da carga elétrica. Quantificação ou quantização da carga elétrica. Mas antes de chegar na quantidade de carga elétrica de um corpo, vamos dar uma geral sobre essa propriedade carga elétrica primeiro. A carga elétrica é uma propriedade da matéria, é um conceito primitivo, então não se define, mas ela pode ser qualificada e pode ser quantizada. A qualificação da carga elétrica se fundamenta numa convenção assumida para as cargas elétricas do próton e do elétron. Nós convencionamos que a carga elétrica do próton é positiva e a carga elétrica do elétron é negativa. Dessa maneira, quando o corpo está neutro, ele tem o mesmo número de prótons e elétrons. Agora, se ele está eletrizado, isso pode acontecer por três processos diferentes: atrito, contato e indução. Um corpo neutro pode se tornar eletrizado, ou seja, ele pode ter uma diferença entre o seu número de prótons e elétrons. Diferença esta que está necessariamente vinculada ao número de elétrons. O número de prótons não vai mudar. Os prótons estão lá no núcleo, estão nos seus respectivos núcleos dos átomos que formam a estrutura do corpo. Então, quem pode mudar? O número de elétrons. De que maneira? Ou perdendo elétrons ou recebendo elétrons. Se perder elétrons, ficará com falta de elétrons e dessa maneira é qualificado o corpo em eletrizado positivamente. E se receber elétrons, terá excesso de elétrons, mais elétrons do que prótons, e será classificado como eletrizado negativamente. Então, corpo positivo é uma maneira de dizer, porque na verdade está se falando não do corpo, e sim da sua propriedade de carga elétrica. Corpo positivo é o corpo que está eletrizado positivamente, é um corpo que tem falta de elétrons. Corpo negativo é um corpo que está eletrizado negativamente e tem excesso de elétrons. Agora, um corpo pode estar mais eletrizado que outro, e aí entra a quantização da carga elétrica. A quantização da carga elétrica, ela vai se fundamentar na menor quantidade de carga elétrica encontrada na natureza. Essa quantidade de carga menor possível de ser encontrada na natureza, isso foi estabelecido por um físico americano chamado Robert Millikan. Mas vamos lá conhecer essa tal menor quantidade de carga elétrica encontrada na natureza. Está aqui, se chama carga elétrica elementar. A carga elétrica elementar, que é muito comum simbolizar pela letra minúscula E, ela vale no sistema internacional e é dado nas provas, o valor aproximado de 1,6, vou deixar uma casa decimal só, já é suficiente para o ensino médio, tá? 1,6 vezes 10 a menos 19, C maiúsculo. Isso, o que é esse C maiúsculo? Ele representa a unidade de carga elétrica no sistema internacional de unidades. A unidade de carga elétrica no sistema internacional de unidades é o Coulomb. Muito bem, estou aqui em cima. Ora, se a menor quantidade de carga elétrica encontrada na natureza é a carga elétrica elementar, então fica claro que a carga do próton é a carga elétrica elementar com a convenção de ser positiva. Então a carga do próton fica mais E. A carga do elétron é a carga elétrica elementar, usando a convenção da qualificação da carga do elétron como negativa. Então a carga elétrica do elétron é menos E, a carga elétrica do próton é mais E, certo? Agora veja, como quem pode sair do corpo ou chegar para o corpo é o elétron, e o corpo não pode perder nem receber um número de elétrons que não seja inteiro. Então, se o corpo perder um elétron, ele tem falta de um elétron, ele fica com excesso, ele fica com o número de prótons a mais, não é assim? 1. E a carga elétrica ficaria 1 vezes mais E. Se ele perder um elétron. Se ele perder 3 elétrons, ele vai ficar com mais 3 vezes E. Se ele receber um elétron, ele fica com excesso de um elétron, vai ficar com, como
é negativo, porque tem elétrons a mais, vai ficar com menos 1 vezes E. Se ele receber 10 elétrons, ficará com menos 10 vezes E. Então, de uma forma geral, se ele perde ou recebe elétrons, a carga vai ficar mais ou menos. Como o número de elétrons é inteiro, eu posso vincular uma letra N para ele e dizer, olha, se um corpo recebeu N elétrons, ele ficou com menos N vezes E. Se ele perdeu N elétrons, ele está positivo, ele vai ficar com mais N vezes E, onde N necessariamente é o número inteiro. Sendo assim, pessoal, a quantidade de carga elétrica de um corpo vai ser mais ou menos, mais quando tem falta de elétrons, menos quando tem excesso de elétrons, N, o número inteiro de elétrons perdidos ou recebidos, vezes a carga elétrica elementar. É essa equação aqui em cima que nós chamamos de quantização da carga elétrica. A quantidade de carga elétrica de um corpo será mais ou menos, mais quando ele perde elétrons, menos quando recebe elétrons, N vezes E, onde N é o número de elétrons a mais ou a menos do que o número de prótons. Claro que do jeito que está essa equação aí, veja só, você está partindo da ideia de que o corpo está neutro e ele vai ficar eletrizado. Porém, você pode interpretar essa equação, veja, partindo da ideia que ele já está eletrizado sem problema. Para isso, o que vai acontecer? É a mesma equação, pessoal. Só que aqui você partiu da ideia que um corpo estava neutro, ou seja, ele tinha o mesmo número de prótons e elétrons, ele estava inicialmente neutro, e ficou eletrizado ganhando ou recebendo N elétrons. Agora, se ele já está eletrizado no início, não tem problema, porque esse mais ou menos N vezes E vai representar a variação de carga que ele sofre. Ah, mas são duas fórmulas? Não, essa aqui que está no retângulo, que é muito comum encontrar em livros de física, é um caso particular dessa. É o caso particular em que a carga inicial é zero. A variação de carga não é a carga final menos a carga inicial? Se o corpo está inicialmente neutro, a carga inicial é zero e a variação de carga é só a carga final. Veja então que essa equação que eu vou dar em destaque aqui, ela é mais ampla do que essa aqui, que é seu caso particular. A variação de carga que o corpo sofre é mais ou menos N vezes E, onde N é o número de elétrons, entenda, mudou. Como é a variação de carga, e eu já estou partindo da ideia de que ele estava eletrizado para ficar mais completa a equação, N vai ser o número de elétrons recebidos ou perdidos. Que tal? N sempre inteiro. A confusão são duas fórmulas. Não, o estudante tem, muitas vezes, uma cultura de pensar que tem muitas fórmulas no mesmo tema. Você tem que tomar cuidado com isso. Isso, eu vou te ajudar. Não tem duas equações. A variação de carga que um corpo sofre é mais ou menos, o sinal está preso a ele perder ou receber elétrons, se perder elétrons mais, se receber elétrons menos, N, o número de elétrons recebidos ou perdidos, vezes E, onde é a carga elétrica elementar. Delta Q igual a mais ou menos N vezes E. Aquela equação primeira que eu fiz Q igual a mais ou menos N vezes E, é o caso particular. É o caso particular, é a carga final, partindo da ideia de que o corpo está inicialmente neutro. Se o corpo está inicialmente neutro, sua carga inicial é zero, então sua carga final é a própria variação de carga. Entendido? Que tal fixar isso numa questão? Vamos lá? Topa? Vamos lá para a lousa. Vê lá. Quantos elétrons deve receber um corpo inicialmente com carga de mais 1 microcoulomb? Então veja que eu já coloquei o corpo eletrizado, para a gente não começar com uma questão, pessoal, que é, entenda, se eu já começo com um corpo neutro, eu tenho a impressão de que o corpo eletrizado vai ser uma situação mais difícil. Não tem nada a ver, a conta é a mesma. O único detalhe é que o corpo inicialmente neutro, sua carga inicial é zero. Veja, eu não coloquei uma situação mais difícil, é a mesma. A diferença é que o corpo neutro, sua carga inicial é zero. E esse aqui já está eletrizado no início, então sua carga inicial, vou anotar aqui, carga inicial é de mais 1 micro, 10 a menos 6 coulomb. Micro, 10 a menos 6, micro é dividido por milhão, né? Para atingir
Volta lá para o enunciado. Para atingir a carga de menos 2 microcoulomбs. Menos 2 microcoulomбs vai ser quem, pessoal? Vai ser a carga final. A carga final, menos 2 micro, 10 a menos 6 coulomb. Carga inicial, mais 1 vezes 10 a menos 6 coulomb. Carga final, menos 2 vezes 10 a menos 6 coulomb. Detalhe também é que é obrigação da prova te dar a carga elétrica elementar. Tá aí. A carga elétrica elementar, que é a menor quantidade de carga encontrada na natureza, é um valor absoluto e vale menos, desculpe, o valor absoluto, né? E vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, certo? Aí está a carga elétrica elementar. Qual é, veja, a variação de carga que ele sofreu? Porque com a variação de carga, eu sei que a variação de carga é mais ou menos N vezes E, certo? Agora veja, nesse caso específico, vai aparecer maior aqui para você. Gente, calma, respira. Nesse caso específico, o corpo está positivo, vai ficar negativo. E aí? Claro que ele recebe elétrons. Ele recebe elétrons. Tanto que o problema é explícito. Qual é o número de elétrons que o corpo deve receber? Ele está positivo, vai ficar negativo. Então ele vai receber elétrons. Eu quero saber qual foi o número de elétrons recebidos, certo? Então, a variação de carga que ele vai sofrer é negativa. E eu vou usar menos N vezes E porque o corpo recebe elétrons. Porque se ele perdesse elétrons, eu usaria mais N vezes E. Mas como eu sei que ele recebe elétrons e a variação de carga é negativa, veja como vai ficar a equação. Variação de carga, carga final, menos a carga inicial, igual a menos N vezes E. Por que eu não uso mais ou menos agora? Porque eu já defini que N é o número de elétrons recebidos. Recebidos. Então eu determinei qual é o caso da equação. Menos N vezes E. Deixa eu melhorar aqui para você. Menos N vezes E. Opa, peraí, não merece tanto destaque não, né? O que eu fiz aqui? Deixa eu dar uma apagada aqui. Às vezes eu me empolgo. Ah, tá. Agora vai. Às vezes eu apanho da lousa aqui, tá? Pessoal, a carga final, menos 2. Aí alguém pergunta, tem que usar o sinal? Claro, o sinal está indicando que agora ele está com excesso de elétrons. Tem que usar o sinal. Não, você está dizendo que ele está com falta de elétrons se não usar o sinal. E a questão está clara, certo? Então, menos 2 vezes 10 a menos 6, menos a carga inicial, colocar o parênteses, porque se a carga inicial fosse negativa, para você fazer a conta com mais cuidado, tá? Então, mais 1, era mais 1 microcoulomb, né? 1 vezes 10 a menos 6, igual a menos N, que já é o número de elétrons recebidos, vezes 1,6 vezes 10 a menos 19, certo? Vou ampliar um pouquinho aqui para ter mais espaço. Pessoal, menos 2, 10 a menos 6 eu vou colocar em evidência, ó. Menos com mais menos, menos 2, menos 1, menos 3 vezes 10 a menos 6, igual a menos N vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. O N, o menos com menos cai fora, o N será 3 vezes 10 a menos 6, aí, dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19, certo? 3, ó, tá, o menos com menos caiu fora. Eu estou isolando o que o problema quer saber, que é o N. Passei, isolei, veja só, estava aqui 3 vezes 10 a menos 6 e 1,6 vezes 10 a menos 19, que estava multiplicando, vai passar dividindo, certo? Muito bem, aí vai ficar N igual a potência de 10, pessoal, para quem ainda não tem muita intimidade, quando é uma divisão de potência de 10, você mantém a base e subtrai os expoentes. Fica menos 6 menos menos 19. Menos 6 menos menos 19. Quanto é que dá? Dá 13, concorda? Então é 10 elevado a 13. E se você dividir, e é claro que muitas vezes você nem precisa fazer a conta, pessoal, porque as próprias alternativas te ajudam. Mas como aqui é uma aula e eu quero fazer com mais critério, então eu vou dividir 3 por 1,6 e vou achar precisamente 1,875. Então, 3 por 1,6, 1,875, 10 a menos 6 por 10 a menos 19, 10 elevado a 13, elétrons recebidos. Elétrons recebidos. 1,875 vezes 10 elevado a 13. 1,875. Devagarzinho, onde é que tem isso?
1,875, opa, tá aqui, 1,875, gabarito, devagarzinho, letra C, aí está. Que tal? Quantidade de carga elétrica no corpo, ou variação da carga elétrica do corpo, mais ou menos N vezes E. Quando a carga inicial é zero, a carga final é a própria variação. Quando não, e eu coloquei de propósito uma questão que o corpo já estava eletrizado no início para você pensar a respeito, para não gerar nenhum tipo de mania de achar que o corpo está sempre no início neutro, certo? Muito bem, como sempre, vou te desejar um excelente estudo, deixo aquele forte abraço, até a nossa próxima aula.